Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Legislação Municipal para o concurso do município de Condor. Vamos trabalhar aqui a legislação municipal prevista no edital do concurso, começando com a lei orgânica. A lei orgânica, que é a principal lei do município, que traz as principais regras de funcionamento do município. Cada município tem a sua lei orgânica e Condor tem uma lei bem atualizada, porque em 2007 foi feita esta lei orgânica, substituindo a lei anterior, que era de 1990. Então é legal que a nossa lei aqui de Condor está bem atualizada para a gente trabalhar. Depois de 2007, ela também passou por algumas alterações, e essa lei que eu vou mostrar para vocês aqui, que está disponível aqui no curso, é atualizada de acordo com tudo que foi modificado, que é o que vocês precisam estudar para a prova. Pessoal, inicialmente, a lei orgânica apresenta o município de Condor, dizendo que Condor é uma pessoa de direito público interno. Aqui tem duas pegadinhas que a banca pode fazer na prova. Ela pode afirmar que Condor é uma pessoa de direito privado. E aí está errado. Pessoas de direito privado são empresas, por exemplo. Condor, o município, é uma pessoa de direito público. As pessoas de direito público podem ser interno ou externo. Municípios são de direito público e interno. Uma pessoa de direito público externo seria uma organização internacional, por exemplo. Então, pessoal, o município de Condor é uma pessoa jurídica de direito público e interno. Duas informações que vocês têm que memorizar para não serem enganados pela banca na hora da prova. E o município de Condor, então, é uma unidade territorial que integra a organização do Brasil, claro, e vai seguir a legislação brasileira, a Constituição Federal, a Constituição da República, a Constituição do Rio Grande do Sul, porque Condor faz parte do Rio Grande do Sul, e também esta lei orgânica. O território do município de Condor pode ser dividido em distritos. Os distritos, então, que são aquelas áreas mais afastadas do centro do município, da sede, criados, organizados e suprimidos por lei municipal. Então, é possível que se criem distritos, que se suprimam distritos, que deixem de existir, tudo isso na forma da lei municipal, observando as regras também da legislação estadual e consulta plebiscitária, consulta à população que é diretamente afetada pela região dos distritos. O município faz parte da divisão administrativa do Estado, aqui também tudo muito óbvio, nenhuma novidade. A sede do município dá o nome e tem categoria de cidade, enquanto a sede de cada distrito tem a categoria de vila. São bens do município tudo que lhe pertença, sejam coisas móveis e imóveis, direitos e ações. Tudo que pertence ao município é bem do município. E o município também tem direito à participação na exploração de petróleo ou gás natural, aqueles famosos royalties, né, que os municípios recebem um percentual em razão da exploração desses recursos no seu território. Símbolos do município, o brasão e a bandeira, que representam sua cultura e sua história. E aqui nós temos mais uma possível pergunta na nossa prova. Qual é a data magna do município de Condor? E vocês têm que memorizar que é o dia 14 de maio. Isso cai muito em prova. As bancas gostam de perguntar qual é a data magna do município. E Condor, então, a gente já sabe, é o dia 14 de maio. Sobre a competência municipal, tem uma competência que é privativa do município, e aqui no artigo 7º tem atribuições que são só do município, e no artigo 8º, que por um erro no site, ele está cortado lá no site onde está a legislação atualizada, mas certamente o que queria dizer aqui o artigo 8º é que compete ao município junto com a União e com o Estado. Competência comum. Essa é a diferença deste artigo para o anterior. Aqui tem competências que o município faz junto com o Estado, com a União. Então, o município, junto com os demais entes, vai zelar pela guarda da Constituição, das leis, cuidar da saúde e assistência pública, proteção às pessoas com deficiência, proteção de bens de valor histórico, artístico, cultural, impedir a evasão e destruição de obras de arte, proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência, proteção ambiental, florestas, fauna, produção agropecuária, construção de moradias populares, combate à pobreza, registro
de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no seu território, política de educação para a segurança no trânsito e fiscalização do uso de agrotóxicos. Todas essas competências que eu acabei de mostrar para vocês são do município de Condor, junto com o governo federal e junto com o governo estadual. Por outro lado, aqui no artigo 7º, nós temos uma lista maior de competências que são somente do município. E na hora da prova, a banca pode misturar essas competências só do município com aquelas que são em comum. O que cabe, então, agora somente ao município de Condor? Elaborar os seus orçamentos, fazer as leis sobre assuntos de interesse local, suplementar, que é complementar a legislação federal e estadual no que couber. Quando falta alguma norma federal ou estadual para aplicar uma situação aqui do município de Condor, o município faz a lei sobre esse assunto, suplementando, completando o que está previsto na legislação federal e estadual. Também o município vai instituir e arrecadar os tributos, nós vamos ver inclusive quais são os tributos do município mais para o final desta lei. Criar, organizar e suprimir os seus distritos, como a gente já comentou. Organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. E aqui tem uma lista de serviços do município, que são competência do município, como o transporte coletivo urbano, que o município pode prestar diretamente ou fazer uma licitação para que uma empresa privada explore o serviço. Abastecimento de água, mercados, feiras e matadouros, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, a coleta do lixo nas residências e a destinação final do lixo, levar o lixo para o lugar adequado, para o aterro sanitário, destinação adequada também do lixo hospitalar e a coleta domiciliar, destinação final do lixo de produtos tóxicos em local apropriado também. Tudo isso, todos esses são serviços que cabem ao município, que ele pode prestar diretamente ou fazer concessão para que empresas prestem. Também manter com a cooperação, claro, financeira e técnica da União e do Estado, a educação pré-escolar e o ensino fundamental. A prioridade dos municípios na educação brasileira é a pré-escola e o ensino fundamental, e isso o município de Condor vai manter, contando com repasses, principalmente do governo federal e também do governo estadual. Bom, também prestar com esse apoio o atendimento à saúde da população, porque todos os entes são responsáveis por garantir a saúde. Promover, no que couber, adequado ordenamento do seu território, a proteção do patrimônio histórico-cultural local, incentivar as práticas desportivas, programas de alfabetização, serviços de assistência social, atividades de defesa civil, quando acontecem algumas tragédias, inclusive combate a incêndios e prevenção a acidentes naturais. Nesses casos, em coordenação com a União e o Estado, porque também tem órgãos federais e estaduais que atuam nessas áreas, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que é um órgão estadual, né? Executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias, drenagem pluvial, estradas, prédios públicos municipais. Também cabe ao município fixar a tarifa dos serviços públicos, inclusive o táxi. A tarifa do ônibus, a tarifa do táxi é fixada pelo município. Também o município vai fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços. O município define qual é o horário que o comércio, por exemplo, pode funcionar. Também cabe ao município sinalizar as vias, regulamentar o uso das vias, conceder licença para que as atividades funcionem no município. Se eu quero abrir um restaurante, por exemplo, aqui no município, eu preciso de um alvará da prefeitura, que é um alvará de localização, instalação e funcionamento. E aí o município, a prefeitura vai ver se o meu estabelecimento, se o meu restaurante atende os requisitos para funcionar sem colocar a saúde da população em risco. Essa aqui é a ideia. É uma função da prefeitura licenciar todos os estabelecimentos. E os fiscais da prefeitura vão verificar se o estabelecimento atende os requisitos. Tanto quando a solicitação é feita, como depois os fiscais continuam vendo e, se tiver alguma coisa errada, o estabelecimento pode ser fechado pelo município, porque o município faz esse poder de polícia de fiscalizar todas as atividades. E é isso que nós temos aqui então nas competências do município, que são bastante exploradas em prova. Avançamos agora para falar sobre o governo municipal. E quando a gente estuda uma lei orgânica de um município, nós vamos estudar dois poderes, os dois poderes do município, que são o legislativo e o executivo.
Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Esses são os dois poderes do município. Cuidado, não existe poder judiciário nos municípios. Quando a gente estuda a Constituição Federal, nós estudamos 3 poderes, porque tem lá também o poder judiciário. Nas leis orgânicas são apenas 2 poderes, legislativo e executivo. Na hora da prova, a banca pode tentar te enganar, fazendo uma questão sobre a lei orgânica e afirmando, de acordo com a lei orgânica de Condor, são 3 os poderes do município. Está errado, não são 3, são 2, somente 2. Legislativo, que é a Câmara, e Executivo, que é a Prefeitura. Muito bem, o poder legislativo é exercido pela Câmara, que é composta de vereadores, eleitos pelo povo do município, dentre cidadãos maiores de 18 anos. Essa é uma informação importante. Vem lá da Constituição Federal. A idade mínima para ser vereador é de 18 anos. Cuida para não confundir, que a idade para ser prefeito, de acordo com a Constituição Federal, vai ser 21 anos. 18 anos para ser vereador, 21 anos para ser prefeito. Cada legislatura tem duração de 4 anos. O que é uma legislatura? É o mandato dos vereadores. Vai ser de 4 anos. Terminados os 4 anos, muda, né? Porque de 4 em 4 anos, nós vamos às urnas eleger prefeito, vice e vereadores. Bom, esse poder legislativo tem autonomia funcional, administrativa e financeira. E salvo disposição em contrário desta lei orgânica, as deliberações, as decisões, as votações da Câmara e das suas comissões são tomadas por maioria simples de votos, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros. Pessoal, aqui na lei orgânica não diz a quantidade de vereadores. Eu vou utilizar a quantidade de 9 vereadores para explicar para vocês essas maiorias. Mas na hora da prova eles não podem perguntar quantos vereadores tem no município, porque essa informação não está aqui na lei orgânica, certo? Muito bem. Mas eles podem perguntar como é que são as deliberações. E vocês têm que saber que, em regra, as deliberações são pela maioria simples de votos, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros. Se forem 9 vereadores, qual é a maioria absoluta dos vereadores? 5, né? Porque 5 é mais da metade de 9. Então, para que algo seja votado na Câmara, tem de estar presentes 5 vereadores. Se tem sessão da Câmara hoje e tem só 4 vereadores presentes, não pode votar nada. Porque eu só posso votar se estiverem presente a maioria absoluta. E a maioria absoluta de 9 vereadores seriam 5. Então, só tem votação se 5 vereadores estiverem presentes. Muito bem. Estando 5 vereadores presentes, quantos votos eu preciso para aprovar a deliberação? Eu preciso da maioria simples, que é a maioria dos presentes. Então, se estiverem presentes 5 vereadores, com 3 votos eu aprovo a matéria, porque 3 é mais da metade de 5, e maioria simples é mais da metade dos presentes. Se estiverem presentes 6 ou 7 vereadores, eu vou precisar de 4 votos para aprovar. E se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para aprovar por maioria simples. É assim que, em regra, são tomadas as decisões da Câmara. Mas não é sempre assim, porque tem alguns casos que esta lei orgânica vai dizer que é necessária a maioria absoluta para aprovar. E aí, não importa quantos estão presentes, eu preciso de 5 votos. Se tem uma sessão na Câmara hoje, tem 5 vereadores presentes, e ela é aprovada por maioria absoluta, eu vou precisar de 5 votos. Se estiverem presentes 8 vereadores, 5 votos. Se todos estiverem presentes, 5 votos. Porque a maioria absoluta não é a mais da metade dos presentes, é mais da metade do total de vereadores, presentes ou não na votação. Então, a maioria absoluta, sendo 9 vereadores, vai ser 5. A maioria simples depende. Depende de quanto estão presentes, pode ser 3, 4 ou 5 votos. E tem os casos mais difíceis de serem aprovados nesta lei orgânica, que são aqueles que exigem 2/3 dos votos. 2/3 de 9 são 6, né? 6 votos, portanto. Então percebam que
Em regra, as matérias são aprovadas assim, pela maioria dos presentes, que é a maioria simples. No entanto, tem alguns casos que esta lei orgânica vai exigir o voto de maioria absoluta, 5 dos 9 vereadores, ou de maioria de 2/3, 6 dos 9 vereadores. É isso. Bom, a Câmara Municipal se reúne numa sessão preparatória no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura para a posse dos membros. Claro, porque no primeiro ano da legislatura, os novos vereadores vão assumir o mandato. E aí a Câmara vai fazer uma reunião no dia 1º de janeiro para que todos tomem posse, aqueles que o povo elegeu tomem posse. Bom, isso só no primeiro ano do mandato que vai ter essa reunião, essa sessão preparatória. As sessões da Câmara são públicas e a Câmara vai se reunir normalmente do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Tem um recesso lá em julho, portanto. Volta a funcionar dia 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Aí dia 22 de dezembro é o último dia, 23 de dezembro entra de recesso novamente, e aí só no ano seguinte, no dia 2 de fevereiro, vai voltar a funcionar. Então esses são os períodos que a Câmara tem reuniões periódicas. Fora desses períodos, ela está de recesso, ela não terá reuniões. As reuniões marcadas para essas datas, quando alguma dessas datas cair em sábado, domingo ou feriado, fica prorrogada para o primeiro dia útil seguinte. E a Câmara vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes ou secretas, na forma do regimento interno, e para que aconteça a reunião da Câmara, é necessário no mínimo 1/3 dos membros presentes. Então, se forem 9 vereadores, só pode ter sessão se 3 estiverem presentes. Professor, a gente não viu antes que tinha que estar a maioria absoluta presente? Não, são coisas diferentes. Aqui é para a sessão começar. Para começar uma reunião da Câmara, eu preciso de 1/3, 3 dos 9 presentes. Para colocar algo em votação, quando chega lá na fase de votação, na ordem do dia, aí eu preciso que estejam mais da metade, 5 dos 9 presentes. É isso. Para reunião acontecer, no mínimo 1/3. Para deliberar, para votar algo, no mínimo maioria absoluta presentes. E também pode acontecer a convocação extraordinária da Câmara. O regimento interno da Câmara vai estabelecer que tem um dia da semana que a Câmara se reúne todas as semanas durante o período de funcionamento. E se a Câmara precisar de uma reunião além daquelas normalmente realizadas, em outro dia, convoca-se uma extraordinária, que é uma sessão extra, uma sessão a mais, além das normalmente realizadas. Ela pode ser convocada, essa sessão extraordinária, pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara em caso de urgência ou interesse público, se estivermos durante o recesso. Porque se a gente está durante o recesso, não tem reunião da Câmara toda semana. E aí se faz essa convocação e chama os vereadores de volta do recesso para se reunirem por um motivo urgente ou de interesse público. E também pode ser feita uma convocação extraordinária por requerimento da maioria dos vereadores, mais da metade dos vereadores. Quando se faz uma sessão extra, a Câmara só pode tratar do assunto para o qual foi feita a convocação. E é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em razão dessa convocação. Os vereadores não vão receber 1 centavo a mais por terem de se reunir extraordinariamente. Não é paga parcela indenizatória nesse caso. A banca pode tentar te enganar na prova, dizendo que é assegurada a parcela indenizatória para os vereadores nesse caso. Coisa nenhuma, não é vedado, é proibido. Não pode pagar nenhum centavo a mais para os vereadores pelo fato de ter uma sessão extraordinária. Comissões da Câmara. A Câmara ela vai se reunir em plenário, que são todos os vereadores, ou em comissões. Geralmente, as comissões da Câmara vão se dividir ali por 3 ou 4 membros em cada comissão. O regimento interno da Câmara que vai dizer qual é essa distribuição, aqui na lei orgânica a gente não precisa saber. A gente só precisa saber que existem comissões permanentes e especiais, que é quando os vereadores se reúnem em pequenos grupos, então, na Câmara. E essas comissões vão discutir e votar os projetos de lei que passarem por elas, realizar audiência pública com entidades da sociedade civil, convocar secretários para prestarem informações. As comissões podem receber também reclamações, denúncias, podem solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir parecer, e acompanhar junto à Prefeitura a elaboração do orçamento, bem como a execução
orçamentária. Tem uma comissão muito famosa, que é a Comissão Especial de Inquérito, popularmente chamada de CPI. CPI vem de Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, a Comissão Especial de Inquérito, é uma comissão formada pelos vereadores da Câmara para apurar um fato determinado, e ela vai ter um prazo certo de funcionamento. Então, existe uma denúncia sobre algum fato determinado, a CPI é formada para investigar aquele fato e apurar, e ela vai ter um prazo de duração para isso. O que eles mais perguntam em prova sobre essas comissões especiais de inquérito é: quantos vereadores eu preciso para criar a CPI? E o requerimento tem que vir de 1/3 dos vereadores. Sendo 9 vereadores, eu vou precisar de 3 vereadores para instaurar uma CPI. E durante o recesso da Câmara, naqueles períodos que a Câmara não está se reunindo normalmente, existe uma comissão representativa da Câmara. É uma comissão de vereadores que fica numa espécie de sobreaviso, numa espécie de plantão. E se houver alguma necessidade que precise da reunião dos vereadores, eles são convocados para isso. É isso que nós temos aqui, então, no artigo 19, completando essa parte das comissões. O nosso próximo assunto são as atribuições da Câmara, aquilo que cabe à Câmara fazer. E aqui nós temos atribuições que passam pela sanção do prefeito e atribuições que são privativas da Câmara. Qual é a diferença de uma atribuição privativa para uma atribuição com a sanção do prefeito? Tanto o artigo 20 como o artigo 21 trazem competências que são da Câmara. Todas essas matérias a Câmara vai votar e decidir. A diferença é que as matérias que passam pela sanção do prefeito são projetos de lei que a Câmara vai aprovar e encaminhar para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. A gente vai ver, a gente vai estudar inclusive qual é o prazo que o prefeito tem para isso. Então essas são as matérias que passam pela sanção do prefeito. Por outro lado, no artigo 21, tem matérias que não passam pela sanção do prefeito, que são competências privativas da Câmara. Sobre todas essas matérias aqui, a Câmara vai decidir e ponto final. A Câmara não vai, depois de decidir, perguntar a opinião do prefeito. Então eu posso dizer que o prefeito ou prefeita não se mete nas matérias do artigo 21, porque são matérias que a Câmara tem competência privativa para decidir. Essa é a diferença do artigo 21 para o artigo 20. Naturalmente, as matérias do artigo 20 são coisas que envolvem diretamente o prefeito e a administração da prefeitura. O sistema tributário, os tributos que o município vai cobrar, todas as leis tributárias vão passar pela sanção do prefeito, inclusive o Código Tributário. Orçamentos também, o planejamento urbano, que inclui o plano diretor do município, organização do território do município, bens do município, serviços públicos, auxílios e subvenções que o município vai dar a terceiros, criação de cargos, empregos e funções na prefeitura, inclusive a remuneração dos servidores da prefeitura, a alteração do nome de prédios, nome de ruas, nome de praças, nome de prédios, vias e logradouros públicos, né? Empréstimo e operação de crédito, ordenamento e uso do solo e a guarda municipal. Todos esses assuntos a Câmara decide e encaminha para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Na hora da prova, a banca vai misturar essas situações que passam pela sanção do prefeito com as que não passam, que são as do artigo 21. No artigo 21, nós temos as matérias de competência privativa da Câmara. Aqui, pessoal, a Câmara ou está cuidando do seu funcionamento interno, e o prefeito não vai se meter nisso, ou está fiscalizando a própria prefeitura. Nesses casos, então, o prefeito ou prefeita não poderá sancionar ou vetar. A Câmara decide sozinha. Quer ver? Deliberar sobre adiamento e suspensão das suas reuniões. Isso é matéria interna. E em matéria interna da Câmara, o prefeito não se mete. Solicitar a intervenção do Estado no município. Isso é fiscalização sobre a prefeitura. E uma intervenção do Estado no município é algo que nenhum prefeito vai querer. Então não passa pelo prefeito essa decisão também. Eleição da sua mesa. A Câmara de Vereadores vai eleger quem vai ser o presidente da Câmara, quem vai ser o secretário, enfim. E ela elege e o prefeito não participa dessa discussão. Também a elaboração do seu regimento interno. O regimento interno é a norma que traz as regras de funcionamento da Câmara. E ela vai fazer também sozinha, sem interferências. Também fixar o subsídio dos vereadores, fixar quanto que vão ganhar os vereadores do município.
mas é sempre de uma legislatura para a seguinte. Não é correto afirmar que o vereador aumenta o próprio salário, porque isso não acontece. O que acontece? Os atuais vereadores vão decidir quanto que os próximos vão ganhar, mas isso vai ser decidido antes da eleição. Então, quando os vereadores atuais decidem quanto que vão ganhar os próximos, aumentando a remuneração, eles não estão aumentando a própria remuneração, eles estão aumentando a dos que ainda vão ser eleitos. Claro que o povo pode reeleger eles, mas aí é o povo que decide se vai reeleger ou não, certo? Também os vereadores, a Câmara vai decidir quanto que vai ganhar o prefeito e o vice, também sempre antes da eleição. A Câmara vai exercer, com a ajuda do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Ela pode sustar, suspender, tirar o efeito de atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. É que tem coisas que o prefeito pode fazer por decreto, outras precisa de lei. E se o prefeito faz por decreto algo que precisa de lei, ele está saindo da órbita, ele está exorbitando o seu poder regulamentar e está invadindo uma atribuição que é da Câmara. E sempre que a Câmara percebe que o prefeito está fazendo isso, ela vai sustar aquele ato, vai suspender o decreto do prefeito ou prefeita. Também dispor sobre o seu funcionamento interno, autorizar o prefeito a se ausentar, isso cai muito em prova, pessoal. Sempre que o prefeito vai se ausentar por mais de 15 dias do município, ele tem que pedir licença da Câmara. Se o prefeito sai por mais de 15 dias do município sem pedir licença para a Câmara, ele está sujeito ao impeachment, está sujeito a perder o mandato. Também é a competência da Câmara mudar temporariamente a sua sede, fiscalizar e controlar diretamente os atos da Prefeitura, apreciar relatórios sobre a execução dos planos de governo, proceder à tomada de contas do prefeito se ele não apresentar no prazo de 60 dias. Todo ano, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que é lá no dia 2 de fevereiro, dentro de 60 dias o prefeito vai prestar as contas do ano anterior. Se ele não fizer isso nesse prazo, a Câmara vai fazer a tomada de contas. Também a Câmara faz o julgamento das contas do prefeito. Como é que funciona? Todo ano, o prefeito apresenta as suas contas, elas são encaminhadas para o Tribunal de Contas. E aí, auditores do Tribunal de Contas fazem um parecer prévio sobre as contas do prefeito, sugerindo a aprovação ou a rejeição das contas. Quem vai decidir se a conta vai ser aprovada ou rejeitada não é o Tribunal de Contas, ele dá apenas a sua opinião, ele faz um parecer. Quem decide, quem julga as contas do prefeito é a Câmara de Vereadores. E ela vai fazer esse julgamento em 60 dias a contar do recebimento do Tribunal de Contas. A contar do recebimento do parecer que o Tribunal de Contas fez. Professor, é possível que a Câmara não siga a opinião do Tribunal de Contas? É possível. Os vereadores não são obrigados a concordar com as conclusões do Tribunal de Contas. No entanto, para que a Câmara não siga a opinião do TCE, ou seja, para que os vereadores rejeitem as contas quando o TCE recomendou a aprovação ou aprovem as contas quando o TCE recomendou a rejeição, é necessário o voto de 2/3 dos vereadores. Vejam, se forem 9 vereadores, 6 vão ter que votar nessa forma para que a Câmara não siga a opinião do Tribunal de Contas. Geralmente a Câmara vai seguir, mas se ela não quiser seguir, pelo voto de 2/3 é possível. Também é competência da Câmara processar e julgar os vereadores na forma desta lei orgânica, quando o vereador incorre aí na quebra do decoro parlamentar, por exemplo. Representar ao Procurador-Geral da Justiça, mediante aprovação de 2/3 dos seus membros, contra prefeito, vice-secretários ou ocupantes de cargos na natureza, pela prática de crime contra a administração pública. Se a Câmara tiver conhecimento que prefeito, vice-secretários ou outras autoridades praticaram um crime contra a administração pública, ela vai representar por 2/3 dos seus membros, por 6 dos 9 vereadores, vai aprovar essa representação e denunciar ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público aqui do Estado. Dar posse ao prefeito e vice-prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-lo definitivamente. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e vereadores. Convocar secretários municipais ou ocupantes de cargos de mesma natureza para prestar informações sobre matérias aí da sua competência. Também solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração.
E quando é feita uma solicitação da Câmara para o prefeito, deve ser dada a resposta no prazo de 15 dias, prazo esse que pode ser prorrogado por igual período, para que sejam prestadas essas informações. Também a Câmara pode autorizar o referendo e convocar plebiscito, decidir sobre a perda de mandato de vereador pelo voto de maioria absoluta dos seus membros e também conceder título honorífico. É uma homenagem que a Câmara concede a pessoas que não são do município, mas que prestaram um serviço interessante ao município. Se dá esse título honorífico aqui, que é aprovado, atenção, pelo voto também de 2/3 dos vereadores. Todas essas situações que eu estou falando para vocês, que pedem o voto de 2/3, tem muita chance de cair na prova. É muito importante que vocês dominem essas situações, memorizem e lembrem no dia da prova, certo? Então é isso, pessoal. Concluímos nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar falando sobre a Câmara e aí vamos falar sobre os direitos dos vereadores. Dá um clique que eu já volto. Até logo.